Será que é a primeira vez que o campeão do UFC é azarão contra todo mundo do top 5? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje vamos falar de situação de Charles do Bronx. Ao que parece, todos os lutadores fazem declarações, sempre colocam que o Charles vai perder. Não importa qual é o adversário, ninguém consegue enxergar o Charles como um campeão legítimo ali, e eu acho isso um baita do absurdo, porque o cara fez por merecer chegar até lá, sequência de vitórias incríveis, a quantidade de gente que ele vem batendo por via rápida, nocauteando e finalizando, mas parece que isso ainda não foi o suficiente, pelo menos pra mídia americana, dar crédito pro brasileiro. Não só a mídia americana, como os lutadores também, né? Se vocês não lembram, logo depois que o Chandler ter perdido pro Charles do Bronx, ele próprio falou que numa luta do Charles do Bronx contra o Dustin Poirier, ele acha que o Poirier é favorito. E não parou por aí, né? Nessa última luta aí que o Chandler fez com o Justin Gaethje, logo depois que ele perdeu pro Justin Gaethje, ele falou a mesma coisa, né? Que o Charles do Bronx eventualmente se enfrentasse um Justin Gaethje da vida, que o Gaethje também seria favorito contra o Charles do Bronx. E não é um absurdo você ver outros lutadores pensando da mesma forma, né? Que o Charles está ali, mas que ele não é o favorito contra basicamente ninguém daquele top 5. Uma coisa a gente tem que deixar muito clara, galera. Esse top 5 é monstruoso, né? Você tá falando um top 5 que tem Dustin Poirier, tem Justin Gaethje, tem Beneil Dariush, tem Islam Makhachev e tem o Michael Chandler. E fora isso a gente tem Rafael dos Anjos, Dan Hooker, então é uma categoria extremamente profunda e extremamente complicada. Não existe luta fácil para ninguém dentro daquele top 5. Nenhum campeão que vai estar ali como campeão vai ter luta tranquila, vai ser franco favorito. Khabib não existe mais ali. Não existe mais esse campeão ultra dominante e eu não acho, sinceramente, que vai ter alguém que vai conseguir talvez ter a dominância, porque é difícil você falar que o Khabib teve uma sequência grande como campeão, porque ele acabou se aposentando muito cedo. Mas, sinceramente, eu acho que ele teria se ele continuasse, porque de quem ele enfrentou e como ele venceu, que já eram os mais fortes, na minha opinião, desse top 5, ele estava ganhando com certa facilidade. Então, dessa galera toda ali, será que realmente o Charles é franco azarão? É muito complicado, porque normalmente campeões são favoritos. Você não bota, por exemplo, Kamaru Usman como azarão em nenhuma luta que ele vai fazer. Mas o Charles parece que tá complicado. Vamos fazer talvez uma análise do top 5? Pois é, cara, a gente tem que desmistificar isso que o Leandro tá falando, né? O Khabib, ele deixou as coisas meio no nosso imaginário, né? Se pensava assim, o Khabib, ele não venceu os caras, mas o Khabib é favorito contra todo mundo do top 5. E aí isso cria uma imagem do cara que ele não lutou, mas ele ganharia mesmo assim, sabe? E aumenta o passe dele até algumas vezes até mais do que merecia o passe dele ser aumentado. Não tem ninguém nessa categoria, na minha opinião, que tem essa condição. Tipo, o Poirier é favorito com todo mundo top 5? Não. O Gaethje é favorito com todo mundo top 5? Também não. Eu acho que os casamentos são equilibrados e dependendo do estilo de luta, você vai ter alguns lugares em que ele é favorito e outros lugares em que ele é azarão. E eu acho que também é assim pro Charles, mas a gente pode fazer um mano a mano. A gente pode olhar o que são as deficiências e as forças de cada um do top 5 ali contra o Charles, para poder definir se a gente acha que o Charles é azarão contra todo mundo, é favorito contra todo mundo, como é que é a situação ali do Charles. A primeira luta que a gente... Lembrando que essa é a nossa análise. Não significa que na hora que tiver a luta acontecendo de fato, que as casas de aposta vão ver o que a gente tá vendo aqui, galera. Essa é a nossa opinião, se o Charles é ou não azarão contra essa galera, tá? Pois é, eu nem vou... a próxima, que primeiro que a gente vai analisar vai ser o Charles contra o Dustin Poirier. E esse não é um vídeo de pré-evento, tá? A gente vai falar... No vídeo de pré-evento a gente leva em consideração como chegou na semana da luta, como é que tá o corte de peso, outras coisas que a gente leva pra analisar. Então a gente vai falar de estilos lato sensu, porque a gente vai falar de uma luta que tá marcada, né, que é Charles versus Poirier. Na minha opinião, o Charles, ele é um atleta que tem brechas no jogo de trocação, ele ainda é muito acertável, o Chandler mostrou isso na primeira luta entre eles. O jogo de levar pro chão do Charles não é muito bom, ele não queda com tanta técnica, assim, não é com tanta técnica, mas não é com tanta precisão, nem com tanta frequência, né, então provavelmente essa luta deve desenrolar um pouco em cima, e eu acho que a precisão do Poirier dá uma vantagem pro Poirier. Então, tecnicamente falando, se você fosse olhar nas casas de apostas, acredito que Poirier vai ficar favorito contra o Charles. Nessa eu também concordo, eu acho que o Poirier é favorito nessa luta. O Poirier também tem um jiu-jitsu muito bom ali. Eu acho que talvez pode ser até o suficiente para se colocar numa posição ali complicada quando o Charles pelo menos se defender com alguma qualidade ali. Eu acho que do top 5 ele
Não sei se tem o melhor jiu-jitsu, mas com certeza tá entre os melhores jiu-jitsu ali, fora o Charles Fora o Bronx. Charles, né? Obviamente, fora o Charles. Charles desponta ali contra todo mundo um, ali, né? com o melhor jiu-jitsu da categoria que está do UFC. Então, eu acho que o Dustin Poirier tem uma trocação que ele já vem mostrando aí que é o forte absoluto dele, né? O que ele vem fazendo nas últimas lutas realmente é muito impressionante. Você pode não lembrar, mas ele foi um dos caras que mais deu trabalho pro Khabib, cara. Como assim, Lênin? Você tá maluco? Ele foi dominado pelo Khabib. Cara, aquela guilhotina, ela tava tão justa, mas tão justa, que eu vou falar pra vocês. O próprio Khabib falou que realmente estava muito justa aquela guilhotina ali, e ele foi muito competente em sair dela, mas foi pouco. Tá? Foi muito perto ali de a gente ver talvez o Khabib batendo pro Dustin Poirier naquele momento. Então, o Poirier não pode ser subestimado nesse nível. Eu acho que o Poirier, todo mundo acredita que é o campeão moral dessa categoria, por exemplo, se o Charles não tivesse ali, porque é o cara que o próprio Khabib falou ele que deveria estar como campeão nesse momento. Então, o Charles ele precisa tirar o Poirier da jogada, porque é um cara que está manchando talvez essa credibilidade que ele tem ali como campeão da categoria hoje. Vai ser uma luta muito difícil. Mas, para esse combate, não dou um franco favoritivo, deixei isso muito claro aqui, é 60-40 no máximo, mas eu acho que essa luta realmente, o Charlinho vai vir com o azarão, mas eu acho que é um azarão muito pequeno. Pois é, a gente vai falar mais detalhadamente dessa luta e do que a gente acha que pode acontecer nessa luta no vídeo pré-evento, assim que a gente vai na semana da luta, né? Mas aí o que acontece? Por conta do Poirier vir com essa moral toda, ele acaba tirando a credibilidade do Charlinhos, e aí o Charles vira azarão contra todo mundo. Por exemplo, próxima luta, a gente tem Justin Gaethje. Justin Gaethje que tá ali como segundo do ranking. É azarão ou é favorito contra o Charles do Bronx? Eu acho que o Justin Gaethje não tem a precisão de trocação que tem o Dustin Poirier. Ah, mas ele tem mais poder de nocaute, é um caminhão, anda pra frente. Um caminhão que anda pra frente pode ser abafado e finalizado. Um caminhão que anda pra frente, se não acertar no lugar certo e não apagar o Charles, fica pelo meio do caminho. Então eu já acho que numa luta entre o Charles do Bronx e o Justin Gaethje, a coisa muda bastante de figura. Eu concordo, e nessa luta eu colocaria o Charles como favorito pelo que o Charles vem fazendo até esse momento, né? E levantando aqui o que muita gente pode falar, mas Lena, quem tem mais poder de nocaute ali entre os dois? A pergunta é, será se o Charles nocauteou o Chandler e se o Gaethje não nocauteou o Chandler, então o Charles tem mais poder de nocaute que o Gaethje? Não é assim que funciona, não né? Não é, eu acho que também timing, precisão, como o golpe pegou, tudo faz essa diferença ali. Eu acho que o Charles, ele tem mostrado que ele tem uma trocação muito boa. Eu ainda acho que o Charles não tem um poder de nocaute. Eu acho que ele vai ali na precisão dele de acabar conectando um golpe muito bom. Então, contra um Dustin Gaethje, que é um cara extremamente acertável, é um cara que, repito, uma pena que eu não tô vendo de novo o Justin Gaethje que enfrentou o Tony Ferguson, lutando de forma mais inteligente. Ele quer ainda dar esse show. E quando ele quer dar show, ele vai pra cima, ele não tá nem aí. Ele confia demais no queixo dele e pode, nessa agressividade absurda dele, ou até em rounds mais que ele esteja mais cansado, dar um mole ali e acabar sucumbindo. Porque lembra, o Charles não precisa estar no chão para usar o jiu-jitsu dele. Quantas vezes o Charlinho já usou o jiu-jitsu dele em pé, a guilhotina ou qualquer outro tipo de finalização, e deu certo. Então, eu acho que o Charles, pelo que ele vem fazendo agora, seria, por exemplo, favorito com o Dustin Gaethje. Pois é. O próximo da lista, Beneil Dariush. Dariush que era um cara que era muito monotemático, né? Só tinha jiu-jitsu, mas desenvolveu o jogo de trocação lá na Kings MMA, né? Se tornou um cara perigoso nas duas áreas, tá merecidamente ali como terceiro do ranking, acabou de chegar nesse top 5 e é um outro cara que eu acho que tem uma trocação melhor do que a do Charles, mas não melhor suficiente para resolver na trocação. E aí no jiu-jitsu o Charles levaria vantagem. É uma luta que eu acho que seria uma luta equilibrada, mas eu dou vantagem pro Charles nessa aí também. Engraçado, o Dariush é basicamente um Charles do Bronx, se você for parar pra pensar, né? É um cara que vem do jiu-jitsu, é um cara que tem o jiu-jitsu muito ajustado, não é tão bom, na minha opinião, quanto o do Charles, mas é muito bom, e é um cara que melhorou muito a trocação dele de lá pra cá. A trocação do Beneil Dariush não era uma trocação muito boa. Era bem ruim, na verdade. Era bem fraca, bem aberta, mas cara, com o Rafael Cordeiro ele veio ajustando e hoje é um cara que é perigosíssimo na trocação. Mas eu sinto que não é a mesma proporção, por exemplo, de um Usman contra Edwards, por exemplo, que eu acho que o Edwards é basicamente uma versão do Usman piorada, guardada as devidas proporções, mas é o que eu sinto vendo o Usman lutando. Eu não acho que o Dariush é uma versão piorada do Charles, mas ele tem as mesmas habilidades que o Charles, tem as mesmas forças do Charles, mas eu ainda acho que o Charles consegue ser um pouco mais, talvez, perigoso no chão, e a trocação não está muito distante entre os dois. Então depende muito como a trocação vai acontecer, quem vai usar a melhor estratégia, se o Charles vai tentar usar mais o jiu-jitsu dele ou não. É uma luta apertada, mas sinceramente,
repito, tem que respeitar o que o Charles também fazendo nessa categoria, cara. Desculpa, eu não consigo botar o Dariush favorito quando o Charles, especialmente se o Charles tiver como campeão dessa categoria. Não dá. Pois é, eu acho o Charles mais criativo também, né? Eu acho que por conta disso, eu coloco as finalizações do Charles, a gente tem que dar o braço a torcer pro cara. É bom demais. Depois disso, a gente tem Islam Makhachev, o famoso macaxeira, que a galera não consegue falar o nome do cara, chama ele de macaxeira. O Makhachev, a gente acaba projetando no Makhachev o Khabib. A gente olha pra ele e fala assim, não, se o Khabib venceria, o Makhachev venceria também. Não é bem assim. Eu não acho que o Makhachev é tão bom quanto o Khabib. Pode até ser que ele prove o contrário mais pra frente, mas até agora não me convenceu de que ele é tão bom quanto o Khabib. Acho que contra o Charles seria uma luta bem complicada. O Makhachev tem uma fortaleza de levar os lutadores pro solo e amassar, mas o Charles de costa pro solo também é muito perigoso. Consegue sim encontrar os espaços para finalizar, ele dá os pulos dele. Então acho que talvez ele atrapalhasse o jogo do Makhachev de levar a luta pro solo, né? Não, o Makhachev falou, melhor resolver essa parada na trocação. Se eu levar lá pra baixo, pode ser que eu me complique, principalmente nos rounds iniciais. Talvez depois de amaciar a carne ficasse mais fácil, mas no início o Charles estaria um pouco suado, o Charles estaria muito perigoso. Eu acho uma luta bastante equilibrada entre os dois. Nessa aí eu não vou dar favoritismo. Pra mim, na situação atual, seria muito 50-50 esse combate. Sinceramente, eu acho que daria um leve favoritismo pro Islam Makhachev, porque eu acho que o jogo de jiu-jitsu ficaria um pouco mais anulado, porque apesar do Makhachev não ter um jiu-jitsu de muita qualidade, eu acho que ele teria competência pelo menos para manter essa luta em pé. E em pé, o Charles não é o suprassumo dessa categoria, ele é muito bom. Só que ele não é supra-sumo. E o Islam Makhachev, ele é muito sólido na trocação. Você pode falar o que você quiser, você pode não gostar do cara, mas o cara é bom. É bom. Ele não é um Khabib. Tu concordo com o André. Não acho que ele ainda mostrou ainda a habilidade, talvez, de queda, de dominância que o Khabib mostrou nas lutas que ele fez, principalmente nas últimas apresentações. Então, é um cara que tem que ser reconhecido. É um cara que ele tem todas as habilidades para estar ali e conseguir ser um campeão dessa categoria. E eu daria pelo... Lembrando, tá, galera? A gente não tá falando de nome, tá falando de jogo aqui. Então, o jogo do Makhachev eu acho que poderia complicar um pouco a vida do Charles ali, porque eu não acho que o jiu-jitsu seria tão aplicável. O Charles tem condição de finalizar. Só que essa daí seria uma luta que eu acho que ele seria mais difícil essa luta pro solo, e o Charles talvez conseguir usar o jiu-jitsu dele de uma forma talvez tão efetiva. Ele poderia pegar talvez numa guilhotina, né, numa tentativa de queda do Makhachev, até poderia. Eu concordo com o André, tá muito equilibrado. Só que eu acho que eu daria um leve favoritismo pro Makhachev. Então vamos para o último do top 5, é uma figurinha repetida aí pro Charles, né? A gente tem Michael Chandler que acabou de fazer o que na minha opinião foi a melhor luta do ano aí contra o Justin Gaethje. Lutaço, foi pra cima com tudo, o cara tava bem empenhado em dar show pra gente naquele combate e conseguiu, foi um lutaço mesmo. Mas e numa eventual luta, o casamento de luta do Michael Chandler contra o Charles? Depois da luta, principalmente deles, em que o Charles ele tomou um atraso no primeiro round, mas no segundo round conseguiu dar a volta por cima e se sagrar campeão. Você colocaria o Charles favorito contra o Michael Chandler? Tá aí. Parece que a resposta fácil e óbvia lógico. O Charles vai ser favorito contra o Michael Chandler. E não vejo problema nenhum nisso. Só que eu tenho que lembrar, galera, que não é tão simples assim, né? Na verdade, o Charles foi semi-nocauteado naquele primeiro round. Eu não sei como ele conseguiu sobreviver. Foi bem no finalzinho do round ali, mas a mão, ele sentiu muito a mão. E eu fiquei preocupadíssimo. Eu achei que aquela luta ia acabar naquele momento. E ele voltou e conseguiu mostrar o coração dele e virou a luta. Então, é uma luta que até o momento do nocaute do Chandler tava 1-0 pro Chandler, né? O Chandler tinha ganhado com clareza aquele primeiro round. Muita gente até conversou na época de talvez dar um 10-8 pro Chandler aí, pelo que ele conseguiu fazer naquele primeiro round. Então, não acho que é tão simples, mas eu vou ser sincero pra vocês. As casas de apostas levam isso muito em consideração. Eu acho que ainda que eu não achasse que o Charles seria favorito, eu acho que tem umas grandes chances essa luta acontecer de novo. Pelo resultado da primeira luta, as casas de apostas vão sim colocar o Charles do Bronx como favorito. É como mais ou menos elas costumam funcionar com esse tipo de casamento. Então, eu acho que o Charles merece ter um favoritismo, ainda que ele leve nessa luta. Eu acho que ele fez por merecer, ele mostrou ali o coração. Apesar de eu achar que não é problema nenhum a pessoa botar um Chandler da vida, porque... Beleza, e aí? Se o Charles não aguentasse a mão do Chandler de novo no eventual outra luta, o Chandler tá melhorando, tá aguentando mais pancada, etc. Então, eu entendo, mas eu acho que se essa luta for acontecer de novo, tanto as casas de apostas dos sites especializados, quanto a minha, pelo menos até agora,
com o Charles do Bronx como leve favorito. Pois é, eu também colocaria ele como leve favorito e eu quero acrescentar aqui, já que a gente já terminou o top 5, eu quero acrescentar o seguinte: se o Charles mostrar uma defesa em pé, ou seja, tomar menos golpe, uma defesa mais fechada e mais consciente contra um trocador que é muito preciso como o Poirier no próximo combate, muda minhas apostas para Charles é favorito contra todos, tá? Porque se ele conseguir evitar a precisão da trocação do Poirier, ele consegue evitar a trocação de todo mundo. Esse é o tipo de evolução que eu gostaria muito de ver do Charles na próxima luta, que fica claro na análise aqui, pelo menos da minha parte, que se essa parte defensiva em pé do Charles fosse melhorada, eu colocaria ele como favorito contra todo mundo. Ele seria o cara talvez mais completo dessa categoria com folga. Vamos ver então como é que ele vai lidar com o Dustin Poirier e se ele vai conseguir passar dessa pedreira que tá na frente dela. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham então? Vocês acham que o Charles é azarão contra todo mundo no top 5 ou não? Ele é favorito contra todos ou contra alguns? Coloca aqui, eu quero saber a opinião de vocês, de como vocês acham que o Charles está dentro desse top 5. Não se esqueça, galera, se inscreve no canal, dá essa ajuda pra gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.